Vamos lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Nós vamos agora tratar, nessa próxima hora, nós vamos tratar aí das dicas, dos macetes para resolver as questões de direito administrativo da prova de amanhã, da nossa provinha aí, que já está em cima, né? E para quem não me conhece, botei meu nome no quadro. Eu me chamo Gladstone Felipe. Meu Facebook está com o meu nome também. Eu acho que só vou encontrar o meu nome na galáxia. Só tem um Gladstone Felipe. Aliás, vocês estão bem servidos de nomes esquisitos de professor, né? Muito bem. Então, pode me adicionar. Lá eu coloco dicas de última hora. Alguma coisa assim que a gente escuta falar, que a gente lembra. Às vezes na pressa, na correria, a gente não consegue abordar todos os temas, né? Então, me adiciona e a gente troca figurinha lá também. Meu e-mail, gsantana36@gmail.com. 36 não é a idade, é a quantidade de G Santanas que tinha na minha frente lá, né? E vamos começar assim. Aqui nós vamos dar as principais dicas, tá? Em 1 hora. E depois a gente tem mais o tempo que for lá no Gmail e no Facebook para trocar ideia, trocar experiência, dar dica, enfim. Vejam, eu separei, no final eu vou dar algumas dicas de como resolver as questões. Mas inicialmente, como o tempo é curto, eu separei 12 pontos de direito administrativo que provavelmente tem alta probabilidade de cair na prova de vocês amanhã, tá? Lembrando que ADM são 6 questões. 6. O que eu quero de vocês? 4. Ó, vou repetir. São 6 questões amanhã de ADM. Eu quero no mínimo 4. No mínimo 4. Tá ok? Quem não acertar no mínimo 4, meus alunos já sabem o que acontece, né? A praga do professor vai advogar só para sua família o resto da vida. Tá legal? Então, 12 pontos para a gente começar a trabalhar hoje aqui. 12 pontos. São pontos que têm alta probabilidade de cair, porque eu dei uma olhada nas últimas provas da OAB, FGV, era FGV, e eu reparei em ADM o que costuma ser mais cobrado, né? Eu fiz lá aquele trabalhinho de separar por tema direitinho, e eu percebi que alguns temas se repetem, outros não. E tem temas que ficam na moda durante um tempo. No início da FGV, o tema da moda era responsabilidade civil do Estado. Agora, o tema da moda é serviço público. Caiu uma questãozinha sobre classificação de serviço público na anterior, e eu creio que agora vem outro tema de serviço público, provavelmente ligado a princípios que a gente vai ver aqui já, tá? Então eu separei 12 temas para a gente trabalhar, e vamos começar a trabalhar o primeiro tema, tá? Esse primeiro tema, para não esquecer, né, eu dormi, sonhei com esses temas e tal, para não esquecer, eu botei na nota do celular. Então, o primeiro tema que a gente vai ver aqui é a questão do agente público, tá? Do agente público. Agente público, classificação, e agente público servidor, mais precisamente teto remuneratório. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Nunca caiu uma questão sobre teto. Quando eu abri o edital, bati o olho direto no teto, então, de repente, né, pode ser que caia uma questãozinha para vocês, tá legal? Vamos lá. Eu vou apagar aqui um quadro para poder usar melhor o quadro, ok? Depois vocês anotem aí direitinho. Quem não anotou, anota aí direitinho depois. Muito bem. Vamos lá. Agente público. Agente público é o primeiro tema. Sempre cai uma questãozinha que envolve agente público. E vejam, eu acho muito difícil, a tendência agora é que essa prova seja um pouco mais razoável, porque a anterior ela foi mais pesadinha. Então quem está fazendo pela primeira vez deu sorte, né? Porque vai pegar uma prova mais razoável. Isso é o que eu estou escutando por aí, tá ok? Nenhum professor vai chegar aqui na frente e vai dizer para você assim, ó, anota aí, vai cair isso. Mentira, tá ok? Ninguém vai dizer isso. O que ele vai dizer para você é o que eu disse agora. Existe uma alta probabilidade de cair um tema. Isso a gente pode supor. Pode ser que caia? Pode. Pode ser que não caia nada? Pode ser que não caia nada do que a gente falou. Mas, enfim, a possibilidade de incidência, de cair, é grande. Daí a gente vai trabalhar esses 12 pontos sagrados do direito administrativo para a prova de amanhã, tá? Muito bem.
Então, agente público, o que é o agente público, né? Agente público é todo aquele que, de alguma maneira, de qualquer forma, a qualquer título, representa o Estado. Quer seja de maneira remunerada, quer seja de maneira gratuita, técnica, jurídica, política, transitória, definitiva, não importa. Se ele está ali fazendo as vezes de Estado e você acredita que ele está fazendo as vezes de Estado, então ele é agente público. O conceito de agente público está no artigo 2º da LIA. O conceito que a gente usa está no artigo 2º da LIA. O que é a LIA? Lei de Improbidade Administrativa. Lei 8429 de 92. Lei de Improbidade Administrativa 8429 de 92. Então, o conceito de agente público é um conceito amplo, bem amplo, tá? Envolve qualquer um que representa o Estado. Agora, um tema que eu acho que pode ser abordado, que já caiu uma vez, que eu acredito que possa cair novamente, é em relação à classificação dos agentes públicos. A FGV adota uma classificação tripartite, né? Ela adota uma classificação dividida em 3 grupos de agentes públicos. O primeiro grupo seriam os agentes políticos. Os agentes políticos, tá? O que são os agentes políticos? Qual é a grande característica desse primeiro grupo? A grande característica é que o agente político, ele exerce uma função, ele é citado expressamente na Carta Magna e ele exerce uma função de governo. Ele tem uma função de execução, planejamento de meta pública, tá? Então, a gente pode enumerar aqui, elencar aqui como agente político, por exemplo, os chefes do executivo. Os chefes do Poder Executivo, o presidente da República, os governadores de Estado, os prefeitos municipais, né? Além dos chefes do Executivo, a gente pode colocar aqui também os ministros, os secretários estaduais e os secretários municipais. O que é isso? O primeiro escalão do Poder Executivo. O primeiro escalão, logo abaixo da chefia do Executivo, tem o primeiro escalão, que são os ministros e os secretários. Esses também têm função de governo, também têm função de meta pública. Então, esses são agentes políticos. E o terceiro grupo aqui são os chamados membros eleitos do Legislativo. De quem que eu estou falando, gente? Senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, é desse que eu estou falando, tá? Então, veja, esse primeiro grupo de agente político é um grupo de agente público que representa o Estado, mas ainda não são servidores públicos. Cuidado com isso. O segundo grupo é o grupo dos particulares que agem em colaboração. Particular em colaboração. Bom, qual é a grande característica do particular em colaboração? A ausência de vínculo funcional. O particular em colaboração, ele não possui um vínculo de trabalho empregatício com o Estado. Ele representa o Estado, quer seja por uma situação circunstancial ou legal, quer seja por uma imposição legal ou quer seja por uma situação circunstancial. Então, o particular em colaboração é aquele que age em nome do Estado, mas não tem vínculo empregatício com o Estado. Ok? Aqui, os mais famosos são os jurados, tribunal do júri, né? Os mesários e os notários. O que são os notários, gente? Já caiu isso uma vez na FGV para a OAB, né? Caiu perguntando se notário ocupava cargo efetivo, aprovado em concurso. Gente, muito cuidado com o notário, tá? O notário é o titular de cartório, é o tabelião. Esse é o notário, né? E o notário, ele tem uma disciplina regulamentar toda própria da Lei 8935. Ele tem uma disciplina voltada para um regime especial. Então, veja, embora ele não seja um servidor público, ele é obrigado a fazer concurso público, né? Isso leva o aluno à confusão. Pô, peraí, se o cara faz concurso, então ele é servidor. Não, ele faz concurso pela imposição do seu regime.
mas ele não é servidor público. Ele é um particular que colabora. Ele é um delegatário de um serviço público, na forma do 236 da Constituição. Tá legal? Então, o notário não é servidor, logo não ocupa cargo público, embora faça concurso público para entrar. Ok? O terceiro grupo de agente político são os nossos queridos e amados servidores. São os nossos queridos e amados servidores públicos, tá? Bom, gente, tudo isso para dizer o seguinte: nem todo aquele que representa o Estado é servidor público, né? O chefe do executivo não é servidor. Ele pode até ser servidor e ser eleito, não é o caso. Mas ele pode até ser servidor anteriormente, mas no exercício do mandato ele não é servidor, ele é agente político, tá? O ministro, o secretário, todos eles são agentes políticos, são agentes públicos, porém não servidores. Se eles não são servidores, eles não ocupam cargo efetivo. Cargo efetivo é próprio de servidor, ok? Grande característica do servidor público: o vínculo funcional. Essa é a grande característica. O servidor público, sim, tem vínculo funcional com o Estado, vínculo empregatício, vínculo de trabalho com o Estado, tá? Cujo regime vai variar de acordo com a classificação do servidor. E por falar nisso, nós temos 3 classes de servidores públicos, né? Os primeiros, chamados de estatutários. Por que estatutários? Porque toda a sua disciplina regulamentar funcional está regulado por uma lei específica, chamada de Estatuto do Servidor. Daí o nome estatutário, tá? O estatutário pode ocupar cargo efetivo, cargo vitalício. Ok? Cargo efetivo e cargo vitalício. A outra classificação é do empregado público. Empregado público. O empregado público, ele também é servidor, mas ele não se vincula a um estatuto específico, e sim uma lei geral, chamada de CLT. O empregado público, embora pertencente aos quadros da administração pública, ele se vincula à lei geral de trabalho como todo mundo. Claro, com características diferenciadas no ingresso e na saída, tá ok? Mas isso aí não vamos entrar em detalhes, ok? Empregado público. Gente, detalhe aqui, tá? Tanto o estatutário quanto o empregado público, para ingresso, precisam fazer concurso público, ok? Muito bem. O terceiro grupo, que é uma boa pedida para a prova de vocês, é o grupo dos temporários. É o grupo dos temporários. Quem são os temporários? Olhando para o quadro, eu já posso dizer o seguinte: temporário é servidor público. Ótimo, é servidor público. Só que o temporário não faz concurso público para entrar. O temporário é aquele que é chamado para atender uma situação de excepcional interesse coletivo. Um surto de epidemia, de dengue, uma epidemia de dengue, por exemplo. Né? Eu não tenho profissionais médicos suficientes para atender. O que eu faço? Um processo seletivo simplificado e chamo os médicos para atender enquanto durar aquela epidemia. Então, a principal característica, as duas principais características do temporário são as seguintes. A primeira, ele não faz concurso público para ingresso. É uma das raras exceções ao princípio concursivo. Segunda, a determinabilidade temporal. Palavrão, né? Determinabilidade temporal. Em outras palavras, ele fica durante um tempo, findo o qual ele sai. Acabou aquela necessidade temporária, excepcional, ele se desliga. O contrato administrativo acaba o prazo e ele sai. Tá legal? Então, o temporário tem um regime especial, um regime de contratação especial, mas ele é servidor público. Ok? 2 detalhes aí que são importantes para a prova de vocês. Em relação à classificação de cargo público, tem uma espéciezinha de cargo chamado cargos em comissão. Tá? O que é o cargo em comissão? Cargo em comissão é um cargo de confiança. São cargos que a lei separa para o gestor público, para que ele coloca
coloque pessoas de sua confiança sem concurso público. A segunda exceção ao princípio concursivo. Então, existem duas exceções ao princípio concursivo. A primeira é o temporário, a segunda é o comissionado, tá? Com um detalhe, os cargos em comissão, eles são voltados, direcionados para funções de chefia, direção e assessoramento, somente. Tá legal? Eu não posso contratar um comissionado para função administrativa, atividade meio administrativa, não posso. Ele só pode ser contratado para chefia, direção e assessoramento, ok? Beleza. Segundo detalhe, a questão do teto remuneratório, tá? Isso é um ponto que eu acho importante. Ainda não caiu, pode ser que venha cobrando de vocês agora. O que é o teto remuneratório? O servidor público, para atendimento do princípio da moralidade, ele tem um teto de remuneração. Ele não pode passar esse teto remuneratório. Existe um valor máximo em que o servidor público pode auferir de renda. Passado esse teto, há um corte chamado de excedente de teto, tá? Então, existe um teto de remuneração para o servidor público, ok? Beleza. Esse teto está previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição. 37.11. E lá diz mais ou menos que o servidor público estatutário não pode receber mais do que o subsídio do ministro do STF, que hoje gira em torno aí de quase uns 27 mil, né? Mais ou menos isso. Então, o maior salário dentro da administração pública tem que bater exatamente no teto remuneratório. Ok? Óbvio, existem as exceções, porque verbas de natureza indenizatória não entram nesse teto. Então, existem aquelas burlas de lei, né, que a administração diz que é verba remuneratória e não é, mas diz que é só para passar do teto remuneratório. Só de natureza indenizatória. Esses não submetem a teto, tá legal? Então, vejam, existe um teto. A grande pergunta que se faz é a seguinte: esse teto é para estatutário e empregado também? Vincula os dois? Ou é só para o estatutário, que se vincula ao estatuto, não se presta ao seletista público? O que vocês acham? O teto serve para os dois ou só para o estatutário? Resposta, gente. Para o estatutário sempre. Para o empregado, depende. Depende, ou seja, depende se a empresa pública ou a sociedade de economia mista que o empregado está trabalhando, está vinculado, se ela recebe verba pública para custeio geral e pagamento de pessoal, então nada mais justo que ele bata no teto. Repetindo, se a estatal recebe dinheiro público para pagar suas despesas e para pagar pessoal, então o empregado bate no teto. Agora, se a estatal não recebe qualquer subsídio público para custeio geral e pagamento de pessoal, então não há que se falar em teto. É o exemplo da Petrobras, né? A Petrobras, ela não recebe qualquer verba pública para custeio em geral e pagamentos de pessoal. Toda a sua despesa é custeada pela sua atividade econômica. Então, nesse sentido, o servidor público, o empregado da Petrobras, não submete a teto. Ele está livre para receber mais do que os 27 mil. E é o que de fato ocorre. Tá legal? É o que de fato ocorre. Então, essa questão do teto remuneratório é uma questão importante. Tá? É uma questão importante. Estava bem grande lá no edital. Não caiu ainda. Então, é uma boa dica, uma boa pedida aí. Nunca caiu. Sempre cai alguma coisa sobre servidor. E dessa vez eu estou apostando que pode ser alguma coisa ligada a teto remuneratório de empregado público. Ou temporário. Tá legal? Tranquilo? Tá redondo isso, gente? Entenderam? Maravilha. Vamos para o segundo ponto. Isso é o que eu... Em relação ao 8.112, eu não creio que vai cair alguma coisa, não. Se cair, coisa que eu acho improvável, mas se cair, cai em relação a provimento. Modalidades de provimento. Reintegração, principalmente. Que está lá no artigo 42, tá? 41, perdão. Reintegração, principalmente. Aí tem recondução, readaptação, reversão, enfim...
essas formas de provimento do artigo 24, 25, 28 e 29 da 8.112. Mas eu acho difícil cair alguma coisa assim. Se cair de servidor, cai parte constitucional. Ok? Muito bem. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês hoje é em relação aos princípios aplicáveis ao serviço público. Princípios do serviço público. Eu disse que serviço público é um assunto que está na moda, né? Então, tudo que em relação a serviço público, alguma coisa vai cair. Isso eu posso dizer com certeza. Alguma coisa de serviço público cai. Dessa vez, eu estou apostando em alguma coisa ligada a princípio, porque muito tem se falado aí da ineficiência da administração pública, no que tange a prestação de serviço, enfim. Saiu até uma decisão recente agora, foi até publicado aí, saiu até nos veículos de comunicação de massa, os princípios, o MP citando os princípios do serviço público. Então eu acho uma boa pedida, tá? Esses princípios que são aplicáveis ao serviço público, eles estão no artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei 8987/95. 6º, parágrafo 1º, da Lei 8987/95. 6º, parágrafo 1º, da Lei 8987/95. Vamos dar uma olhadinha nela, rapidinho? Só para a gente esclarecer quais são esses princípios. E eu vou dizer para vocês qual que eu acho que está mais provável de cair, tá? Bom, vamos lá para o artigo 6º. Diz assim, ó. Toda concessão do serviço adequado, toda concessão ou permissão de toda permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, blá, blá, blá. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 1. Regularidade. Então, o princípio da regularidade é o primeiro princípio aplicável ao serviço público. O que é o princípio da regularidade? Significa que o serviço público ele tem que atender de maneira regular a toda uma massa de usuário. Né? O que é a maneira regular? Satisfatória, adequada, não é? Tem que ser regular. Segundo princípio, princípio da continuidade do serviço público. Princípio da continuidade do serviço público. Esse eu vou dar uma paradinha, tá? Já caiu uma vez, é bem provável que caia novamente. Gente, o serviço público, pela sua relevância, ele não pode sofrer interrupção. Ele não pode sofrer solução de continuidade. Ele tem que ser um serviço público prestado de maneira contínua, tá? Mas existem alguns serviços públicos que admitem paralisação, tá? Vamos lá. Quais são as condições para que o serviço público possa ser interrompido? A primeira delas, que não seja um serviço compulsório. Tá legal? Que não seja um serviço compulsório. Serviço compulsório não pode ser interrompido em nenhuma hipótese. Segunda condição, que haja o inadimplemento do usuário. É a segunda condição. Que haja o inadimplemento do usuário. Terceira condição, que haja aviso prévio anteriormente à interrupção. Ok? Um aviso anterior à interrupção. Então veja, olha só, 3 condições para a interrupção do serviço. Se cair uma pergunta do tipo assim, ó, o serviço público é sempre, nunca pode ser interrompido. Está errado. Pode sim, desde que ele não seja compulsório, desde que haja inadimplemento por parte do usuário, desde que ele seja notificado previamente. Ponto. Agora, o serviço compulsório não admite paralisação. O que é o serviço compulsório? É aquele que independe da vontade da parte. Compulsório é aquele que, mesmo você não querendo, você vai ter o serviço. Exemplo, bombeiro, né? Mesmo que você não pague a taxa de bombeiro, não, quer saber? Eu tenho uns 3 extintores aqui em casa, né? Se pegar fogo, eu chamo o vizinho, a gente joga uma água, tem uns copinhos aqui, acende o extintor, liga o extintor e pronto, né? Não precisa do bombeiro. Não tem como. Mesmo que você não pague a taxa anual lá do bombeiro, você terá o serviço prestado, porque é um serviço compulsório. Igualmente, o serviço de coleta domiciliar de lixo. Mesmo que você não pague a taxa de coleta de lixo, o lixeiro vai recolher o lixo. Porque, não recolhe não, deixa que eu me livro do meu lixo. Não pode. Ele vai passar e vai recolher, porque coleta domiciliar de lixo é um serviço compulsório. Tá legal? Então,
existe a possibilidade de interrupção desde que não seja serviço compulsório. Fechado? Próximo princípio. Princípio da eficiência. Esse aí é um velho conhecido de nós, né? É um princípio expresso, administrativo, e esse não merece maiores delongas aqui. O próximo princípio é o princípio da segurança. É outro que a gente também não precisa se alongar muito, né? O serviço público ele tem que ser prestado com todo um aparato de segurança, toda uma blindagem para garantir ao usuário a maior segurança possível. Próximo princípio é o princípio da atualidade. Esse nunca caiu, tá? Não acho provável cair, mas vai que, né? Então, o princípio da atualidade significa que os meios, os modos de execução do serviço devem ser os mais atuais possíveis, com a utilização de mecanismos tecnológicos para que possa oferecer ao usuário um serviço adequado. O serviço tem que ser atual para oferecer ao usuário um serviço adequado, ok? O próximo princípio é o princípio da generalidade. Esse aí é um forte candidato. O que é o princípio da generalidade? Significa que o serviço público ele tem que ser prestado ao maior número possível de usuários. Ele tem que ser geral, ele tem que atender, abranger a maior quantidade de pessoas possíveis, limitado, é claro, né, às condições técnicas e jurídicas. Tá legal? Então, um serviço público tem que atender o maior número de pessoas possível. Ok? Esse é o princípio da generalidade. O outro princípio é o princípio da cortesia na prestação. Esse aí vocês conhecem também, né? Quando você liga para uma operadora, para uma concessionária e é atendido lá e você quer cancelar um serviço, eles são super corteses, né? Eles têm uma cortesia com você incrível. Sim, senhor, vamos cancelar com o maior prazer o serviço, né? Então esse é um velho conhecido de vocês, a cortesia, né? O tópico. O próximo princípio e o último é o princípio da modicidade das tarifas. É outro forte candidato, tá? O que é o princípio da modicidade? Modicidade significa que a tarifa a ser cobrada, a contraprestação a ser exigida do usuário tem que ser a mais razoável, justa, módica possível. Então a modicidade é um recado para o administrador, né? Diz assim, olha, você vai cobrar uma contraprestação do usuário? Vou. Mas essa contraprestação ela tem que atender um preço justo, razoável. Não pode ter lucro excessivo. Bom, o tópico. Mas isso é o serviço público. Tá legal? Ok? Tranquilo? A gente fecha, então, os princípios do serviço público. O próximo tema que eu quero tratar com vocês aqui é a responsabilidade civil do Estado, que também é um velho guerreiro da OAB, mas que já tem um tempo que não é pedido, não é cobrado, então pode ser que eles agora ressuscitem o tema da responsabilidade civil, né? Em relação à responsabilidade civil, o que eu quero tratar com vocês? A responsabilidade por dano de obra pública. É um tema que não caiu ainda, pelo menos na OAB, e é um forte candidato. Responsabilidade por dano de obra pública. Aí a gente tem que parar e pensar, gente, olha só, o Estado não faz obra pública, e como faz? Né? E aí, vamos lá, o Estado tem duas formas de fazer a obra pública. Ou ele faz por ele sozinho executando a obra pública, ou ele faz através de um empreiteiro contratado por licitação, por intermédio de um contrato administrativo. Tá? Bom, se é a administração sozinha que executa a obra e causa o dano a alguém, a responsabilidade é clara, é objetiva, ponto. Não tem que se discutir. A administração sozinha, sem empreiteiro, causa um dano a alguém, quer seja por culpa dela ou sem culpa, pelo só fato da obra. O que é só fato da obra? Só fato da obra existir. Tem uma obra pública ali na frente, está travando a passagem de pessoas, está me causando prejuízo financeiro. Então, só o fato da obra, sem culpa de ninguém, já me causa prejuízo. Responsabilidade é objetiva, ok? A outra forma é através de um empreiteiro. A administração faz uma licitação, contrata o empreiteiro, celebra um contrato administrativo e esse empreiteiro é que causa o dano. Está construindo um viaduto, cai uma placa na cabeça de alguém.
o funcionário lá, o operário, não pregou direito, não colocou direito lá, a placa vem e pimba na cabeça de alguém, tá? Nesse caso, quando o dano de obra é causado por um empreiteiro, a responsabilidade é direta do empreiteiro e de natureza subjetiva. Cuidado com isso. É do empreiteiro de natureza subjetiva. E o Estado entra de forma subsidiária. Se o empreiteiro não tiver fôlego financeiro para cumprir a obrigação, o Estado é acionado de maneira subsidiária. Tá legal? Responsabilidade por dano de obra pública, objetiva-se ao Estado diretamente. Subjetiva-se ao empreiteiro, Estado entra nesse caso de maneira subsidiária. Ok? Beleza? Show. Vamos lá. Próximo ponto. Bens públicos. Bens públicos. Eu também não sei porquê, mas eu cismei com esse negócio de bem público, né? Eu tô achando que vem uma questãozinha sobre bem público aí. E no que tange a bem público, qual é o ponto principal aqui de estudo? Afetação e desafetação. Tá? Afetação e desafetação. O que é afetação de bem público? É dar ao bem público uma destinação pública. Isso é afetação. É eu pegar um terreno abandonado e construir uma escola, construir um hospital. Isso é afetação. E a desafetação? Por raciocínio lógico, desafetar é tirar a destinação pública. Né? Uma escola que funcionava regularmente, pegou fogo, deixou de atender ao fim público, virou um bem desafetado. Ok? Então, a afetação e desafetação é um ponto de bem público que eu acho que tem grande possibilidade de ser cobrado aí. Tá? Próximo ponto. Terceiro setor. Terceiro setor. Só lembrando, tá, gente? Olha só, aqui no quadro, ó. Primeiro setor da administração pública. É a administração pública direta e indireta. Ok? Segundo setor são os concessionários. Concessionários. Terceiro setor são as OS, os CIPs e Serviço Social Autônomo, mais conhecido como Sistema S. Tá legal? Então vamos lá, repetindo. Primeiro setor, administração pública propriamente dita, direta e indireta. Segundo setor, concessionários, particulares imbuídos do espírito lucrativo. Terceiro setor, são os particulares também sem fins lucrativos, que agem em regime de parceria. É esse aqui, ó, que já caiu uma vez e pode vir a cair novamente, tá? Bom, vamos nos concentrar aqui na OS e na OCIP. OS, Organização Social. OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, tá? Todos os dois não são pessoas jurídicas novas. Tanto a OS quanto a OCIP são qualificações, são títulos, não são pessoas novas, são títulos que a administração outorga para aquele que preenche determinados requisitos. Ok? Quando caiu uma vez na FGV, perguntaram da natureza jurídica da outorga. O OS é discricionário, o CIP vinculado. Isso não vai cair de novo. Tá? O que pode cair? A natureza do título de qualificação. Tá? Veja, eu não disse para você que é uma qualificação que é dada pela administração pública para alguém que já existe? Disse. De que maneira é dada essa qualificação? Através de um título jurídico. Que título é esse? É isso que pode cair. Tá? Para a OS, o nome desse título é contrato de gestão. Para a OS, o nome do título é contrato de gestão. OS é discricionário. Para o CIP, o nome do título é termo de parceria. OS, contrato de gestão. O CIP, termo de parceria. Um detalhe, gente. Tanto o contrato de gestão quanto o termo de parceria tem natureza de convênio.
apesar do nome contrato de gestão, é um convênio. Tá legal? Então, tanto um quanto o outro, natureza convenial. Cuidado com essa pegadinha, tá bom? Ai, ai, direito administrativo é muito fácil, muito fácil. É ridiculamente fácil, né? Até cansa de tão fácil que é. Próximo ponto, consórcio público. Consórcio público. Pessoal, o que é consórcio público? Gestão associada de serviço público. Quem faz a gestão associada de serviço público? Os entes federados, União, Estados, DF e municípios. Então, consórcio público é formado pelos entes federados, os entes políticos, para a gestão associada de um dado serviço público. Da criação de um consórcio pode ter duas naturezas. Um consórcio pode ser criado com natureza de direito privado e um consórcio pode ser criado com natureza de direito público. Se ele for criado como pessoa jurídica de direito público, ele ganha um nome: associação pública. Então, o que cai na prova de vocês é a associação pública, tá? A associação pública é uma espécie do gênero consórcio público, só que é a espécie com natureza pública. Tá legal? Quando caiu isso na OAB uma vez, caiu perguntando sobre a possibilidade da União participar de consórcio só com o município, blá, 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 blá. Não vai cair isso de novo, tá? Então, o consórcio é regulado pela Lei 11.107 de 2005. Lei 11.107 de 2005, tá? Foco no artigo 1º, no artigo 2º, e o que eu acho que pode ser cobrado de vocês? O artigo 6º, que fala da personalidade jurídica e do regime jurídico incidente sobre o consórcio, tá? Dá uma lidinha amanhã, dá uma lidinha em casa, na hora de fazer o resumo de manhã, vocês vão acordar cedo. Aliás, daqui a pouco, quando eu terminar a aula, eu vou dar uns conselhos para vocês, certeiros de aprovação, tá? É certeiro, todo mundo aqui vai passar na primeira fase, garanto. Eu li isso em algum lugar, eu sonhei com esse negócio, eu lembro de cada rostinho aqui dentro, né? Pessoal também que vai assistir depois, lá no YouTube, eu sonhei que todos passavam. Não era delírio, era sonho, tá? Então, consórcio público, você vai dar uma lidinha no artigo 6º, tá legal? Próximo tema é licitação. Licitação. Gente, em relação à licitação, eu vou me estender um pouquinho, Gabriel, que me perdoe depois. Em relação à licitação, o que eu acho que pode cair? Que está aí batendo na porta já uns 5 exames já. Os fundamentos da licitação. Os fundamentos da licitação. Gente, não confundam princípios licitatórios com fundamentos de licitação, tá? Fundamento é o objetivo da licitação. Para que a licitação é feita? São 3 fundamentos, gente, 3 fundamentos. O primeiro deles é garantir a isonomia na contratação. Eu faço licitação para garantir a igualdade de condições na hora de contratar com a administração pública. Então, garantir a isonomia é o primeiro fundamento. Segundo fundamento, garantir a melhor oferta para a administração pública. Garantir a melhor oferta para a administração pública. É o segundo fundamento. Tá legal? Esses dois já estavam na 8666. O que eu acho que pode cair é o terceiro fundamento, que foi acrescentado na 8666 pela Lei 1, 2, 3, 4, não 5, 9, de 2010. Lei 12.349 de 2010, se eu não me engano, 2010, 2011, acho que é 2010, tá? O terceiro fundamento é garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Garantir o desenvolvimento nacional sustentável do país através da licitação, né? Eu uso a licitação como instrumento de desenvolvimento do país.
desenvolvimento sustentável do país. Tá legal? Então pode cair uma pergunta assim, ó, são fundamentos da licitação a igualdade, a fraternidade, né? Nada disso. É a isonomia, né? É a melhor oferta, é o desenvolvimento nacional sustentável. Tá legal? Muito bem, muito bem. Estamos evoluindo e o tempo é curto. Próximo tema. Próximo tema é controle judicial. Controle judicial de ato do Estado. Controle judicial de atos do Estado. O que eu acho que pode cair, que nunca caiu? Os atos sujeitos a controle especial pelo judiciário. A gente sabe que o judiciário controla ato através da legalidade, não é isso? Mas existem 3 categorias de atos que sofrem controle especial. O primeiro deles são os atos políticos. Atos políticos. O que é o ato político, gente? É um ato eivado de uma discricionariedade muito grande. É um ato que comporta tanto uma posição quanto a outra, né? Exemplo, permitir que o presidente saia do país. Isso é um ato político, porque permitindo está certo, não permitindo está certo também. Então ele é soberano, é um ato discricionário. Como é que eu controlo judicialmente um ato desse? Que pode ser tanto uma coisa quanto outra, né? Segundo a doutrina majoritária, a forma de controlar judicialmente um ato desse é pela afronta a direitos individuais e coletivos. Se o ato fere direitos individuais e coletivos, ele pode ser controlado normalmente pelo judiciário. Se não, não tem controle. Ok? Se fere direitos individuais e coletivos. Segundo tipo de ato, atos interna corporis. Atos de natureza interna corporis. O que são atos interna corporis? São atos de regulamentação interna de um determinado poder, né? Esses atos aí também são discricionários. Não pode o judiciário se imiscuir, afrontar, se bem que isso está na moda agora, né? Não pode o judiciário se meter em atos de outro poder, né? Estão querendo acabar com esse negócio aí, mas graças a Deus isso não vai para frente, tá? Então, atos interna corporis não admitem controle pelo judiciário, ok? Terceiro tipo de ato, atos legislativos. Terceiro tipo de ato que demanda um controle especial pelo judiciário, atos legislativos. O que são atos legislativos? Leis. 2 formas de controle de lei. Concentrado e difuso. Não é isso? Controle de constitucionalidade de lei. Concentrado e difuso. Né? O controle concentrado, existem aqueles ferramentas próprias para isso. Né? O controle concentrado, ADO, ADC, ADIM, por aí vai. O controle difuso é que interessa para a gente, porque ele é feito no meio de um processo qualquer. Tá? É um controle realizado no meio, no bojo de um processo qualquer. Ok? Então, esses 3 tipos de atos aí, pode cair uma pergunta da seguinte maneira, né? São controlados de maneira especial pelo judiciário. Os atos de natureza política, né? Os atos emanados pelo príncipe encantado, né? Coisas desse tipo assim. Atos de natureza política, sim, é um ato que demanda controle especial pelo judiciário. Ok? Próximo ponto. Tá acabando, hein? Faltam 4 pontos só. Concessão de serviço público. Concessão de serviço público. Em concessão de serviço público, gente, o que eu aconselho dar uma olhadinha? Na extinção, sempre cai, é batata, é pule de 10 isso aí. Sempre cai uma perguntinha sobre extinção de concessão. Aonde eu acho isso? Lei 8987 de 95. Gente, o que eu estou falando é para você anotar, para você um resumão, tá? 8987 de 95, artigos 35 a 39. 8987 de 95, do 35 ao 39, né? Advento do termo final, anulação,
falência do concessionário, rescisão, aí os dois principais, encampação e caducidade. Tá? Encampação e caducidade, ok? Encampação é retomar, né? Eu disse uma vez em sala de aula que encampar era um termo fácil, né? Encampar é absorver, é retomar, não foi, doutora? Né? É um termo fácil de você entender, né? Agora, e a caducidade? Caducidade é a extinção da concessão por inadimplemento de obrigação contratual por parte do concessionário, ok? Não errem mais esse negócio. Por descumprimento de obrigação contratual por parte do concessionário, total ou parcial do contrato, ok? Antepenúltimo ponto. Limitação administrativa e servidão administrativa. Limitação administrativa e servidão administrativa. Gente, natureza jurídica de ambas são modalidades restritivas de intervenção do Estado na propriedade privada. Modalidades restritivas de intervenção do Estado na propriedade privada. Tá? O que pode cair na prova de vocês? A característica de cada uma delas. A servidão é uma intervenção de maneira individualizada. É o Estado e o seu bem. É o Estado e o bem da doutora ali. É o Estado e o bem do doutor ali. É uma relação individualizada. E a limitação administrativa? É uma medida de caráter geral. Medida de caráter geral. Exemplo, né, de uma limitação. Prédios de até 3 andares no Recreio. Construir até 3 andares é uma limitação. Áreas de recuo são áreas de limitação. Terrenos construções em terrenos íngremes, né? Só pode usar tantos por cento da área. Limitação. Aqui no Rio de Janeiro é em torno de 60% da área. Tá legal? Então a diferença entre uma coisa e outra é que na limitação a medida é geral. Gente, geral, que eu digo, abrange todo mundo naquela situação. E a servidão é uma medida individualizada. Ok? Que eu acho que pode cair em relação a esses dois temas é isso aí. Penúltimo tema. Desapropriação de bem público. Desapropriação de bem público. Pergunta valendo uma passagem para a Líbia. Só de ida. É possível desapropriar bem público? Para assistir o jogo, né? Amigos do Ronaldo contra... É possível desapropriar bem público? Gente, é possível sim. A desapropriação, ela cai sobre bens públicos, privados, bens móveis, imóveis, imateriais. A desapropriação, ela incide sobre qualquer bem que seja mensurável. É mensurável? Então desapropria. Em relação a bem público, quais são as condições para desapropriar bem público? 2 condições. A primeira delas, que seja observada uma falsa hierarquia federativa. Gente, não existe hierarquia entre União, Estados e municípios. Mas para a lei de desapropriações existe. Por isso que eu digo que é uma falsa hierarquia, tá? A União pode desapropriar bem do Estado, o Estado pode desapropriar bem do município, mas o município só apanha. Não pode desapropriar bem de ninguém, tá? O município parece até o Flamengo e o Vasco, só apanham, tá? Não podem desapropriar bem de ninguém, ok? A União desapropria bem de todo mundo, o município de ninguém, ok? Segunda condição, autorização legislativa. Autorização legislativa, tá? Tem que ser autorizado por lei para poder desapropriar bem público. Fechado? Não, lei ordinária. Lei ordinária. Tá? Último tema. Princípio da moralidade. 2 formas, 2 consequências do princípio da moralidade. Né? A improbidade administrativa e o nepotismo. São 2 formas de imoralidade.
a improbidade administrativa e o nepotismo. Em relação à improbidade administrativa, o que eu acho que pode cair? As penas aplicáveis ao ímprobo. Quais são as penas aplicáveis ao ímprobo? Lembra que eu falei aqui a super irresponsabilidade, né? Super irresponsabilidade. Super irresponsabilidade. O que é isso? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, tá? Então são 4 penas possíveis para o ímprobo: suspensão de direito político, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário. Essas 3 primeiras penas aqui, ó, suspensão, perda e indisponibilidade de bens, prescrevem em 5 anos. A pretensão punitiva do Estado prescreve em 5 anos, tá? 5 anos. A partir de quando? Do fim do mandato. A partir do fim do mandato. Tá legal? E a pena de ressarcimento ao erário prescreve em quanto tempo? Nunca prescreve. Tá legal? É imprescritível. 37, parágrafo 5º, parte final da Constituição. 37, parágrafo 5º, parte final da Constituição. Aqui, ó, 5 anos, artigo 23.1 da Lei 8429 de 92. A LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Repito, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Tá legal? Ok? E o nepotismo, gente? Súmula vinculante número 13. Súmula vinculante número 13. Quer ver uma perguntinha aí que vai quebrar vocês? É possível o nepotismo? É. Em que situação? Nomeação de cargos de natureza política. Nomeação de cargos de natureza política. Admite parente. Ou seja, mesma bagunça de sempre, né? Mesma bagunça de sempre. Tá legal? Agora, essas são as 12 dicas que eu queria passar para vocês, tá? Gente, a aula de hoje, o que vocês estão tendo aqui hoje, é uma grande de uma festa, né? Porque, na verdade, hoje não é para estudar. Hoje é para você fixar o que você aprendeu até ontem. Ninguém vai aprender muita coisa hoje. Hoje é para fixar. O professor está aqui, vai dar a dica, você vai fixar. Você vai sair daqui hoje, você vai para casa e não vai meter a mão em livro. Você vai fazer uma coisa que te dá prazer, que você gosta. As meninas vão arrumar a casa, né? Os meninos vão tomar um chopp com os amigos, né? As meninas vão lavar a roupa do marido, do namorado. Fazer uma coisa que dá prazer, tá legal? Não peguem livro hoje. Amanhã, eu sei, gente, olha só. Eu sei que quando você estiver em casa à noite, vai vir aquela mosquinha chata, né? E vai bater assim na sua cabeça. Caraca, quais são as 4 penas da improbidade administrativa? Caramba, eu lembro que é SUS. Ih, agora? SUS, Sistema Único de Saúde? Não, peraí. Quais são as penas? Gente, olha só. Esquece. Mesmo vindo aquela mosquinha, não pega no livro. Amanhã você vai acordar mais cedo, você vai acordar tipo mais 8 horas, vai tomar um café reforçado, né? E vai pegar o resumo de hoje. O resumo de hoje dos professores é que você vai pegar para ler amanhã. Aí leu rapidinho o resumo, vai para a prova 1 hora, arrebenta, passa e me comunica. Depois por Facebook, professor, passei. Você só precisa de 40 pontos. São 80, você precisa de 40. Para mim, 4. Já fico satisfeito, tá? Outra coisa, cuidado com as questões de ADM. Questão de ADM necessita de leitura. Não bate o olho rápido na questão, não. Normalmente ela começa ali no 28, né? ADM 27, 28, 29. Começa ali. Não lê rápido, não. Porque às vezes uma vírgula mata a questão. Lê com cuidado. ADM você tem que ler com cuidado.
tá? Deixa para fazer as mais rápidas para civil, penal, tributário, entendeu? Essas coisas que não levam você a lugar nenhum, tá? Administrativo, lê com calma, com cuidado, lê devagarinho. E ó, é moleza. Amanhã todo mundo aprovado no final do dia, 6 horas da tarde, todo mundo feliz, aprovado, e a gente vai para aquela comemoração. Valeu, gente? Obrigado, até a próxima.